eu sou a Mariana Maria, repórter do Future of Money, e eu tô aqui para mais uma edição do Bloco a Bloco, nosso novo quadro de entrevistas, e a minha entrevistada de hoje é a Camila Rioja, lead para América Latina da Celo, que é um blockchain desenvolvido para celular. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui para conversar com vocês hoje sobre temas extremamente relevantes e que estão na minha vida, né? Eu estou tratando com isso desde 2015. Então vamos falar sobre o que é Celo, o que é blockchain, quais são as inovações que a gente está vendo nesse espaço e como pode, né, um blockchain e uma comunidade contribuírem para a prosperidade compartilhada, a preservação do meio ambiente e questões sociais, como é o caso da Celo. Legal, Camila, eu também estou muito feliz de ter você aqui. Então, para a gente começar falando sobre a Celo, que é um blockchain desenvolvido para celular, de onde surgiu essa ideia e quais são os problemas que vocês resolvem sendo focados no celular? Perfeito. E essa é uma pergunta muito interessante, porque até a data de criação da Celo é uma data muito especial. O blockchain da Celo é um blockchain de primeira camada, um blockchain de base, que serve para que sejam desenvolvidos sobre essa infraestrutura diferentes tipos de aplicativos. E esse blockchain ele foi lançado no que a gente chama de mainnet, que é como se fosse assim a rede principal, no Dia da Terra, em 2020. Esse blockchain ele foi otimizado para funcionar em celular porque a gente acredita que a prosperidade ela precisa ser compartilhada. E para você compartilhar a prosperidade, adivinha o que você precisa primeiro? Acesso. Tem quase 9 bilhões de celulares no mundo e se a tecnologia blockchain estiver disponível na palma da mão, a gente acredita que mais pessoas vão poder usufruir. Então a comunidade da Celo, que é quem constrói nesse blockchain, já está presente em mais de 150 países e desenvolvendo diferentes aplicações. Aplicações como renda básica universal, aplicativos para você comprar passagens de avião utilizando cripto, ou outras coisas até que a gente usa com mais frequência no dia a dia, como soluções para você pagar uma conta de luz, pagar uma corrida de táxi ou então fazer investimentos. Legal, e eu fiquei sabendo que a Celo tem um monte de iniciativas para inclusão financeira, você já até mencionou algumas, mas como que funciona isso na prática? Você pode falar sobre algumas dessas iniciativas? Claro, e é muito interessante porque para fazer isso tudo acontecer, a gente precisa de diferentes camadas. A primeira delas é a camada do blockchain, ou seja, a infraestrutura que vai dar suporte a tudo isso precisa ser leve, rápida, as transações em Celo são feitas em 5 segundos e com custo super baixo, 0,001 centavos. Então, a partir dessas qualidades técnicas, pessoas, organizações, empresas, DAOs, que atuam no mundo blockchain se juntam para desenvolver diferentes tipos de aplicação. A gente conta inclusive com uma aliança pela prosperidade. São mais de 150 empresas de diferentes tamanhos e também organizações descentralizadas, DApps, que se uniram com este propósito de fazer com que a tecnologia blockchain seja acessível, de fazer com que a tecnologia blockchain seja inclusiva e proporcionar diferentes ações, como por exemplo trazer a renda básica universal para mais de 50 mil comunidades, que é o que acontece através do Impact Market. Legal, e você pode falar um pouco mais sobre o que é renda básica universal? Claro. Inclusive, caso vocês tenham interesse de saber sobre esse assunto com um pouquinho mais de profundidade, é só pesquisar na internet a minha palestra no Ethereum Rio no começo do ano, que ela é em grande parte dedicada a esse assunto. Bom, a ideia da renda básica universal é você fazer chegar, através da tecnologia, a qualquer indivíduo no território brasileiro e em outros territórios também, uma ajuda financeira para que esse indivíduo possa desempenhar ações da vida comum, como, por exemplo, comprar algum mantimento ou algum remédio ao qual ele tenha necessidade. E qual é o ponto positivo de se utilizar a tecnologia blockchain para fazer esse tipo de pagamento? É porque através da transparência e da rastreabilidade você consegue ter certeza que o dinheiro está chegando em quem precisa e que está sendo gasto da melhor forma possível. Legal, Camila, e qual que é o foco da comunidade da Celo? A comunidade da Celo foca em finanças regenerativas. Guardem essa palavra, ReFi. Vocês vão escutar falar muito sobre isso nos próximos anos. A economia regenerativa parte do princípio de empoderar o indivíduo, as comunidades, fazendo uma proteção aos recursos naturais e do meio ambiente.
todas as questões relativas a crédito de carbono, a proteção do patrimônio histórico e cultural, eles são a prioridade da Celo. E tudo isso está relacionado à tecnologia e à economia que fazem parte deste protocolo e dessa comunidade. E falando um pouco sobre stablecoins, que são criptomoedas com valor estável, que geralmente elas acompanham uma moeda fiduciária, como o dólar, o real e tudo mais, e elas servem para várias soluções. E vocês criaram o C-Real, que ele acompanha o valor do real. Então, você pode contar um pouco sobre isso? De onde surgiu essa ideia? O que vocês querem solucionar com o C-Real? A Celo é um blockchain que ele é liderado pela sua comunidade. Isso quer dizer que toda a parte de governança, ou seja, as decisões que afetam a parte técnica do blockchain, a parte financeira e também as inovações, elas são governadas e decididas pela comunidade. Então, o processo de realização do Celo Real foi muito interessante, porque tudo começou com um post em um fórum público, em que uma pessoa disse o seguinte: olha, o Brasil tem diversos casos de uso para uma stablecoin. Você pode aqui, de forma compliant, né, com compliance também legal e com aceitação, pagar diferentes coisas, fazer uma compra, fazer investimento. Por que não trazer para a população brasileira a possibilidade de tradear, investir, comprar, vender, utilizando como referência o real e não o dólar ou o euro? Então, a partir disso, houve um esforço conjunto de comunidade para identificar os casos de uso, fazer as integrações necessárias e o update na rede do blockchain para que o Celo Real passasse a existir. Então, o Celo Real ele é um projeto de comunidade, assim como o Celo Euro e o Celo Dólar, que estão disponíveis de forma em código aberto para qualquer pessoa que quiser utilizar essas soluções ou também fazer integração com os seus próprios aplicativos. Legal. Agora falando um pouco mais sobre a Camila, eu queria saber o que te chamou a atenção. Você disse que está nesse mercado aí desde 2015, então eu queria saber lá atrás, que era uma tecnologia ainda um pouco subestimada, digamos assim, o que te chamou a atenção, o que fez você entrar nesse meio e qual é a sua percepção agora, depois desse tempo todo? Isso me leva para lugares muito interessantes, que é relembrar um pouco assim a minha descoberta da tecnologia. Eu sou advogada de formação e de profissão, eu advoguei mais de 10 anos. E durante essa carreira eu tive o prazer de trabalhar com casos muito grandes e às vezes com grande volume de dados, com grande volume de questões ou de volumes de recurso. E eu sempre me perguntava como otimizar a profissão legal. E eu ajudei a cofundar aqui no Brasil um movimento chamado Legal Hackers. E o que a gente tentava fazer era hackear o direito através da tecnologia. E o que é hackear? É roubar uma senha? É você invadir o computador de alguém? A definição de hacking que eu observo e sigo é você alinhar conhecimento técnico a design para resolver um problema. Ou seja, eu comecei a estudar as diferentes vertentes e áreas da tecnologia que conseguiriam ajudar a mudar a profissão legal. Eu estudei bastante, implementei projetos e escrevi e dei aulas sobre inteligência artificial, sobre jurimetria. E quando eu cheguei na tecnologia blockchain, eu entendi que o que na verdade estava acontecendo era uma mudança de paradigma e de infraestrutura, que afetaria não somente os serviços legais, mas os serviços financeiros, a forma com que a gente troca e monetiza, a economia da criatividade. E aí, a partir disso, eu resolvi abrir uma consultoria de cripto e blockchain, o que acabou me levando de alguma forma a essa posição agora na fundação da Celo. Legal. E qual que é a sua percepção da época que você entrou nesse mercado até agora? O que mudou? O que tá melhor? Se tem alguma coisa que tá pior? Principalmente você sendo uma mulher nesse meio que ainda tem maioria homem. Vários pontos muito interessantes para a gente analisar nessa sua pergunta, mas com relação à tecnologia, o que me deixa extremamente animada é a gente sair de casos de uso que sejam mais etéreos para coisas mais reais. Né? É super interessante a gente construir diferentes aplicativos, mas quando você consegue pegar uma criptomoeda e comprar um pão, um café, melhorar a situação econômica financeira de alguém ou fazer bens, produtos e serviços circularem de uma forma mais produtiva dentro de determinada sociedade, eu acho que isso é um ganho gigantesco, isso já é uma realidade dentro do blockchain. Do ponto de vista de maturação da indústria, o que eu acho que está acontecendo é que hoje em dia a gente consegue contar com muito mais diversidade, né? Diversidade de opiniões,
diversidade de backgrounds e diversidade também, assim, de pontos de vista, né? Por exemplo, na comunidade da Cielo, que está em mais de 158 países, imagina a diferença dos inputs e das contribuições que a gente recebe. E hoje também existe um protagonismo feminino muito grande, lastreado em conhecimento, né? Lastreado em quem está fazendo na indústria, e eu sou super feliz, né, de já ter cruzado o caminho ao longo desses quase 7, 8 anos, com diversas mulheres no Brasil e internacionalmente, que realmente têm um legado e uma contribuição muito importante para essa economia do blockchain. Legal. E você mencionou também a gente poder usar uma criptomoeda para comprar coisas. E aí agora eu vou mencionar El Salvador, que faz aí pouco mais de um ano, né? Completou um ano agora, que eles adotaram o Bitcoin como moeda oficial. E teve evoluções, mas também teve outros problemas, né? Sim. Nem todo mundo conseguiu adotar o Bitcoin. Acho que talvez faltou um pouco de educação lá para as pessoas aprenderem a usar a tecnologia. Então, qual que é a sua opinião hoje sobre isso? Eu sei que você já esteve lá, então o que você viu por lá que você achou legal, o que você achou não tão legal? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu viajei algumas vezes para El Salvador e eu acompanhei de perto a descoberta de uma parte da comunidade sobre o que era o Bitcoin e também sobre o que era o blockchain. Uma das coisas que eu faço na Cielo é formação de comunidade. Então a gente fez diferentes ações, como por exemplo, viajar para El Salvador para conhecer o ecossistema. Então, a associação de fintechs, as escolas, os programadores que já estavam lá, o que eles estavam pensando sobre essa inovação, que era uma inovação, né, legal, mas com impactos na vida e no cotidiano de todas essas pessoas. A gente também fez alguns hackathons em El Salvador, e eu acho que o ponto crucial do que você está falando é a educação. Como essa questão do Bitcoin ela aconteceu de uma forma bastante célere, a maior parte da população ainda não tinha acesso a um conhecimento do que é a tecnologia blockchain ou o que é o Bitcoin. Então, e é uma comunidade que está acostumada a lidar com dinheiro. Das primeiras vezes que eu fui a El Salvador, o que eu podia ver era uma fila muito grande nos bancos para as pessoas sacarem, às vezes, o salário e ficarem com dinheiro em espécie. Então, essa troca de uma comunidade que tinha como costume usar as notas para algo tão digital quanto o Bitcoin de uma vez só, no começo foi um pulo bastante complexo. Mas o que eu vi também? Uma organização da comunidade internacional para viajar até El Salvador e ajudar em diversas frentes, inclusive na educação. Então, acho que assim, o ponto crucial do desenvolvimento dessa oportunidade que está acontecendo em El Salvador realmente é a questão da educação, e até hoje. Legal, e tem muita gente que fala que, inclusive o próprio governo de El Salvador se considera um early adopter, então que eles estão investindo na tecnologia antes e que por isso, naturalmente, assim, no começo não vai ter tanta adoção, mas que depois no futuro eles vão se destacar por ter investido antes. Você concorda com essa visão? Tem alguns dados públicos sobre a adoção da Chivo Wallet, que é a carteira digital através da qual os cidadãos eles receberam uma espécie quase que de renda básica universal em Bitcoin, certo? Porque eles receberam ali um valor que poderia ser utilizado para fazer compra, troca ou então para servir de reserva de valor. Então, a adoção da Chivo Wallet foi muito rápida. Só que os casos de uso da vida normal e do cotidiano, elas realmente ainda estão em desenvolvimento através da comunidade e através de integração com o ecossistema internacional. Então, o que eu acho que precisa acontecer? Um pouco mais de educação e realmente tempo para o desenvolvimento dessa tecnologia. Uma coisa muito interessante que está acontecendo é que eles estão discutindo lá a legislação de stablecoins. Inclusive para trazer mais casos de uso em blockchain que não sejam só relacionados ao Bitcoin, mas à comunidade blockchain como um todo. Então eu acho que este avanço, né, de flexibilizar como a sociedade abraça a tecnologia blockchain é muito importante para a adoção em larga escala. Legal, Camila. Acho que tá ótimo. Eu tenho aqui um bate-bola, umas perguntinhas curtas, respostas curtas. Vamos lá. Então, primeira delas, qual que é o time de futebol que você torce? Você pode dizer pela cor, né? Você pode separar alguns, mas é o Flamengo. Legal. Defina Bitcoin em uma frase. Poder social. Lugar preferido no mundo. Minha casa. Qual que é o último livro que você leu?
Essencialismo, que é um livro muito importante, inclusive eu sugiro que vocês leiam se vocês trabalham com blockchain e Bitcoin, é algo sensacional. Uma criptomoeda subestimada. Celo. Bom, legal, Camila, tá ótimo. Foi um prazer ter você aqui e a gente já vai ficando por aqui.